vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar numa fonte, olha, bem diferente. Um debate super intenso que está lá no YouTube, no canal Foco. O título já diz tudo: Um conservador versus 20 esquerdistas, FT Guto Zacarias. Exato. E assim, pelo título, já dá pra sacar que a conversa pegou fogo, né? Com certeza. Vários temas polêmicos do Brasil de hoje. Isso. É um material que, tipo, coloca lado a lado mesmo argumentos bem fortes, visões opostas sobre trabalho, cotas, maioridade penal, Movimentos sociais, avaliação do governo. Um prato cheio, né? totalmente. Um campo minado de opiniões que não se batem. E a nossa ideia aqui é justamente tentar destrinchar esses pontos de conflito, né? Entender os argumentos principais, ver onde a coisa esquentou mais. Perfeito. Então vamos lá. Por onde começou essa troca de farpas? Olha, o primeiro grande embate foi sobre a escala de trabalho 6 por 1. Sabe, aquela discussão se mantém, se proíbe. Ah, sim, a escala 6 por 1. E aí? Então, um lado defendeu manter. O argumento central foi que a produtividade do trabalhador brasileiro é baixa. Baixa como? Chegaram a comparar? Chegaram? Usaram uma comparação forte, dizendo que precisaria de uns 4 brasileiros para produzir o mesmo que um americano. Foi pesado. Nossa, e qual a ligação disso com a escala 6 por 1 na visão deles? A visão deles é que proibir essa escala por lei, talvez trocar por uma 4 por 3, como tem numa PEC, né, numa proposta de emenda à Constituição. Certo, tem essa proposta. Isso. Então, eles acham que proibir a 6 por 1 não ia resolver essa questão da baixa produtividade. Pelo contrário, talvez até prejudicasse a economia ou jogasse mais gente para a informalidade. Entendi. E aí citaram até o exemplo da PEC das domésticas, lembra? Lembro, claro. Segundo essa análise que eles fizeram no debate, essa PEC, 10 anos depois, teria resultado em mais informalidade e salários menores para a categoria. Apesar da boa intenção, né? Entendi o argumento econômico. Mas imagino que teve contraponto, né? Focado mais no trabalhador. Teve, e foi direto ao ponto. O outro lado disse que a 6 por 1 é, assim, péssima pro bem-estar, pro lazer, até para a pessoa conseguir se qualificar, estudar. Faz sentido pensar por aí também. E argumentaram que a baixa produtividade vem de outros lugares, tipo falta de investimento em educação, em tecnologia. Sim, outras causas. Exato. E até questionaram de forma meio retórica, né, se quem defende tanto a 6 por 1 já trabalhou nesse esquema, já pegou horas de ônibus lotado. É uma provocação válida, né? Com certeza. E a ideia que defenderam foi que reduzir a jornada, como fizeram na Alemanha, por exemplo, que tem produtividade alta com menos horas. Uhum. Poderia, na verdade, ser bom aqui também. O choque, é claro. De um lado, a eficiência econômica agora. Do outro, a qualidade de vida e o potencial lá na frente. Muito claro. Bom, saindo do trabalho e indo para outra questão social que sempre divide muito: cotas raciais para negros. Um lado chegou a dizer que são racistas. Como é que construíram esse argumento? Olha, a crítica às cotas raciais partiu da ideia de que elas criam o que chamaram de discriminação positiva. E isso, para eles, fere o princípio da igualdade perante a lei. Discriminação positiva? Isso. E mencionaram aqueles mecanismos de heteroidentificação que algumas universidades usam, sabe? Para confirmar a autodeclaração. Sei, que geram polêmica. Muita. Os críticos chamaram pejorativamente de tribunais raciais, que olham cor da pele, nariz, lábios e compararam isso com práticas racistas do passado. Nossa, uma comparação bem forte. Muito forte. Para esse lado, a raiz mesmo da desigualdade está na diferença brutal entre escola pública, onde está a maioria de negros e pardos, e a privada, maioria de brancos. Então a solução seria investir na base, ou talvez adotar cotas sociais, né? Baseadas na renda. Entendi a crítica. E a defesa das cotas? Como responderam a isso? Qual a justificativa que eles deram? Bom, a defesa colocou as cotas como uma ferramenta essencial, sabe? De inclusão e principalmente de reparação histórica.
Reparação. Sim, lembrando séculos de escravidão, de negação de oportunidade para a população negra. O argumento é que as cotas não são racistas. Pelo contrário, elas expõem o racismo estrutural que já existe na sociedade. Elas revelariam racismo, então? Exatamente. E sobre a verificação do fenótipo, né? Essa coisa da heteroidentificação. Sim. Disseram que, apesar de ser controversa, ela seria necessária para garantir que a política chegue em quem realmente precisa dela. Que a cota social sozinha não resolveria, porque não atacaria o racismo diretamente. Entendi. E até mencionaram um paralelo histórico interessante, uma espécie de cota para brancos que teria existido com o incentivo à imigração europeia lá no século XIX. Olha só. O conflito aqui é profundo, né? Sobre o que é igualdade e como a gente chega lá. Sem dúvida. Outro tema que sempre gera debate acalorado. Redução da maioridade penal para 16 anos. Como isso apareceu lá? Bom, quem defende reduzir argumenta que com 16 anos o jovem já tem discernimento. Tipo, pode casar, pode votar. Então, se comete crime grave, deveria responder como adulto. A lógica do discernimento. Isso. E que seria para proteger a sociedade. A visão é que a lei atual é muito, digamos, leniente, muito branda. Branda. Mas e o sistema socioeducativo, tipo antiga FEDEM? Pois é, esse é o ponto deles. Dizem que não funciona, que é reincidência altíssima e que essa leniência, essa brandura da lei, acaba facilitando até o aliciamento de menores pelo crime organizado. Entendi a linha de raciocínio. E quem é contra a redução? Qual a perspectiva? A visão contrária se apega firme nos 18 anos. O argumento é que o sistema prisional adulto é ainda pior. É uma escola do crime, né? A ideia da escola do crime. Exato. E que o cérebro do adolescente ainda está em formação, biologicamente falando. A punição para o ato infracional já existe, eles dizem, mas o foco tinha que ser em medida socioeducativa, em reparação. E não simplesmente prender junto com adultos. Exatamente. Não jogar esses jovens em presídios comuns. E questionam se reduzir a idade realmente diminuiria a criminalidade. Apontam que o problema é bem mais fundo. Envolve falhas em todo o sistema de justiça, de segurança. Então a divergência é entre punir de forma exemplar versus tentar recuperar o jovem. Basicamente isso. É uma escolha difícil sobre o que priorizar. Olha, além desses 3 temas gigantes, parece que o debate ainda passou rapidinho por outros pontos sensíveis, né? Passou sim, de forma mais breve, mas não menos tensa. Rolou discussão se o presidente Lula teria traído eleitores por não cumprir promessas, tipo fim do orçamento secreto, fim dos sigilos. Ah, essa discussão sempre volta. Sempre. E a contrapartida foi a defesa de que ele governa dentro das regras do jogo, né? Do tal presidencialismo de coalizão. Ou seja, tem que negociar com o Congresso para conseguir aprovar as coisas. Exato. Aí teve também um embate sobre MST, MTST. São terroristas por invadem propriedade? Ou são movimentos legítimos lutando por reforma agrária, pela função social da terra, num país tão desigual? Até a palavra usada muda tudo, né? Invasão versus ocupação. Totalmente. A definição já é parte da briga. E, por fim, mencionaram também a questão da existência de crianças trans como outro ponto de, discórdia total. Uau, é impressionante. Essa fonte realmente mostra um Brasil com opiniões, visões de mundo que são intensamente divididas, né? Em temas que são a base de tudo. Sem dúvida alguma, os argumentos vêm carregados de paixão, né? E muitas vezes eles partem de lugares, de premissas que são radicalmente diferentes. Fica muito claro. Fica muito claro como é difícil ter um diálogo construtivo quando até o significado das palavras, o que é racismo, o que é igualdade, o que é invasão, está em disputa ferrenha. Deixa a gente com uma reflexão, né? Num cenário assim tão polarizado, onde às vezes nem o diagnóstico do problema é o mesmo para todo mundo, como é que a gente pode sequer começar a pensar em caminhos, em soluções que melhorem a vida de todo mundo. É a grande questão, né? Fica aí para a gente continuar pensando.